Boa noite, meus queridos. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, mais uma vez estamos aqui e mais uma vez pedimos graça da parte do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Graça para compreendermos a Tua palavra. Pedimos nessa noite, Deus, além de tudo isso, Senhor Jesus, que a Tua palavra seja mais do que somente uma compreensão, mas seja de fato uma praticidade na nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós e ministre em nossos corações, em nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. O título dessa pregação é Ganância e Serviço. Então abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. A partir do verso 13. Antes disso, quero parabenizar todas as mamães presentes. Quantas mamães temos aqui? Levantem as mãos. Oh, bastante mamãe aí. Queria parabenizá-las. Dia das Mães é um dia muito especial e, por outro lado, para muita gente é um dia também triste, porque muitos que estão aqui não têm mais suas mães nesse dia para ter esse dia juntos e em comemoração. E para muitos isso é um dia um pouco dolorido, né? Por esse momento, por causa dessas realidades, essas tragédias que acontecem na nossa vida, infelizmente. Mas é isso. Isso sempre me traz à mente o quanto a gente falha nesse aspecto, por não amar e não abraçar aqueles que estão ao nosso lado, né? E eu espero que todos nós possamos olhar para a experiência dos outros e amarmos enquanto nós temos os nossos do nosso lado. Ainda mais quando é tirado de modo abrupto, muitas vezes, né? Não dá muito tempo de você se despedir ou coisa assim. Mas é isso. Bom, eu não quero, não é um culto fúnebre aqui, não quero, né, matar ninguém nessa noite. Mas apenas dizer isso, né, que é um dia de alegria para aqueles que podem abraçar suas mães e um dia, de certa forma, triste para aqueles que não podem mais. Amém? Eu, enquanto criança, eu lembro que, como eu gostava de beijar minha mãe, né, e conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco o hábito de beijar as pessoas que nós amamos. O meu filho, eu sempre beijei muito ele, mas depois que ele cresceu, parece que eu tive lepra, alguma coisa assim, que o meu beijo nele não tem mais o mesmo. Acho que antigamente ele era meio que na marra, ele querendo ou não querendo eu beijava, né? E hoje, como ele está grande, beijo para ele é mais ou menos uma coisa muito venenosa, né? A mãe dele ainda tem mais acesso, agora o pai ele tem uma alergia. É isso, meus queridos. Nós estamos num mundo temporário. Amem-se. Amém. Vamos lá, a partir do versículo 12, do versículo 13, desculpa. É um texto que vai abraçar quase todo o capítulo 12, mas todos esses textos que a gente vai trabalhar, eles estão coligados, e eu propus trabalhar todos eles uma única vez. Então me acompanhem. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida. Voltando. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que eu acho interessante nesse texto é que a capacidade de Jesus de discernir e conhecer os corações humanos. É muito difícil você conhecer o que acontece no coração das pessoas. Às vezes até mesmo no nosso próprio coração. É difícil a gente compreender totalmente como funcionam as coisas. Eu acho que mais do que nunca também, hoje a gente vivencia
um tempo de muitas doenças emocionais, né? Nunca vi tanta gente doente emocionalmente falando. A Rosa, na quarta-feira, estava falando sobre isso. E realmente é verdade isso. Acho que em toda a história, acho que nunca teve um tempo tão cheio de gente doente no seu emocional, no seu psicológico, como nós temos vivido hoje. Em especial essa questão da depressão, que é uma coisa extremamente perigosa. Então, queridos, vou falar uma coisa para vocês como pastor de vocês. Eu não sei se algumas pessoas aqui ainda insistem essa ignorância de olhar doenças emocionais como frescura. Porque eu sei que tem muitas igrejas por aí, muita gente por aí, inclusive talvez até aqui dentro, que olha para questões emocionais como frescura. Ou, não sei se é o caso aqui dentro, mas em algumas igrejas até vê isso como demônio. Então, quando eu tive, por exemplo, síndrome de pânico, tentaram até expulsar demônio de mim, achando que eu estava endemoniado. Logo eu. Tem momentos que eu até concordo que eu fico meio endemoniado, mas não é uma regra isso, né? Não naqueles momentos. Então, assim, por que eu digo isso? Porque depressão, em especial, que é uma doença silenciosa, não visível, que não é perceptível, a não ser que a pessoa fale ou realmente demonstre, nos casos extremos, isso é uma doença extremamente perigosa e ela mata. Ela mata, gente. Depressão mata. Mata por quê? Porque ela vai levando o indivíduo a um estado emocional tão para baixo, até que chega um ponto em que ela não vê razão de existir e de viver. Então, essa semana nós estávamos aqui na quinta-feira, o G recebeu uma notícia de uma prima dele que se suicidou. E a gente tem ouvido casos de suicídio para todo que é lado, inclusive de pastores. Mais do que nunca, nessa geração, pastores aos montes têm se suicidado. Porque nós estamos vivendo a pior era, da pior geração nesse quesito emocional nós estamos vivendo. A gente não sabe explicar muito, assim, alguns psicólogos, e tem algumas respostas para o que está acontecendo com a nossa geração, com esses tempos que nós estamos vivendo. Mas é assim, se você conhece alguém, não trate isso como frescura. Amém? Teve esse negócio, esse episódio aí, que foi uma semana de falatório a respeito desse negócio da baleia azul, né? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso, isso veio tal, e isso foi tratado de certa forma por algumas situações de um modo muito, como se todo suicídio agora fosse em decorrência do tal da baleia azul, mas não é isso a verdade, né? A gente sabe que não é isso, que o suicídio existe, não é somente no meio de adolescentes, né? Então existe, está aí, tem tomado vidas para todos os lados, mas ao mesmo tempo vi muita gente falando que pode ser somente falta de um chinelo na bunda, alguma coisa assim, né? Ou falei bunda, desculpa, né? Achando que é só falta de uma chinelada, tal, e que no nosso tempo, quando era criança, realmente, eu apanhei, nossa, desde que acordava, apanhava para acordar, né? Apanhava para dormir, apanhava para tomar banho, apanhava para tudo, apanhava para comer, apanhava. Mas passei por depressão um momento na minha vida, tive um tempo em que eu tive depressão também, e, queridos, olha, quisera eu que nós fôssemos seres simples, de só apertar botões e desligarmos. E quisera eu que a fé cristã, a nossa fé se resumisse em simplesmente você orar e as coisas simplesmente acontecerem. Como eu gostaria que oração fosse uma coisa assim, não estou dizendo que eu não creio em oração, não estou dizendo que eu não vi milagres em decorrência, em consequência de oração. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que as pessoas às vezes pensam que resolve tudo somente orando. A pessoa está com depressão, você vai lá e ora, e a pessoa sai da depressão com uma oração. Eu não conheço ninguém que saiu. Não estou dizendo que não pode ter acontecido, mas eu não conheço ninguém que você orou e o demônio, o Exu, depressão, saiu da pessoa.
o que Deus simplesmente trouxe cura. Geralmente, algumas questões que acontecem com a gente também pode ser resultado da nossa falta de sabedoria no administrar das nossas próprias emoções. E que nós precisamos aprender a lidar com isso. Em especial, não guardar coisas dentro de você, expor essas coisas, colocar para fora, no casamento, em qualquer coisa que for, em qualquer área. Sabe, a gente precisa aprender a cuidar disso. Então, queridos, quero exortá-los em nome de Jesus. Se você conhece alguém que passa por depressão, por alguma doença que seja, bipolaridade, síndrome de pânico, pessoas que têm ansiedade, todas essas coisas, só quem está vivenciando isso sabe a realidade que é isso. E que ninguém quer estar nisso. Ninguém quer vivenciar essas coisas. E não julgar também compete, porque amanhã eu também posso estar vivenciando a mesma situação. Então, o ideal mesmo é que todos nós agimos com compaixão e compreensão para com o outro. Amém? Então, Jesus ele tinha essa capacidade de olhar para a vida das pessoas e perceber as reais intenções que ocorrem no nosso coração. Então, dele ninguém pode esconder nada. Todos nós somos nus, estamos nus diante de Deus, dentro do nosso ser, dentro do nosso interior. E Jesus ele consegue, de uma maneira divina, olhar para uma simples pergunta e discernir o coração daquele homem. Quando aquele homem pergunta para ele assim, para ele ajudá-lo nessa questão de dividir a herança com o irmão, Jesus discerne o coração dele. Discerne que ele não está em busca de justiça. Quando Jesus coloca e responde para ele assim, olha, quem me colocou como juiz dessas causas? Eu não sou o juiz dessas causas. Mas em imediato, Jesus dá um juízo sobre a vida daquele homem. Quando ele fala que nós temos que tomar cuidado com todo tipo de ganância. Como que Jesus teve a capacidade de olhar para o coração daquele homem e perceber no coração daquele homem a ganância? Ele percebe as intenções nas perguntas. Ele percebe as intenções no agir daquele homem. E ele fala, esse cara tem problema com ganância. Mas não somente esse cara, ele aproveita aquele momento que está sendo vivenciado e ele estende isso para todos nós. Todos nós temos que tomar cuidado com essa palavrinha chamada ganância. E ganância não somente no aspecto de dinheiro, porque ele também trabalha a questão da ganância na quantidade dos bens. Ele trabalha isso. Ele trabalha essa questão das inquietudes, da insatisfação do nosso ser, que a gente lida com isso o tempo todo. Essa insatisfação de que o básico não é suficiente e, no entanto, a gente vive sempre movido por esse sistema de consumo, ter coisas e ter coisas. Isso quando a gente tem condições para isso, mas ao mesmo tempo pessoas que não têm condições para isso e que às vezes se afundam em dívidas, se afundam em problemas, se afundam em, às vezes, ter que responder também os processos judiciais, porque simplesmente são impulsionados, têm essa compulsividade por ter coisas na sua vida. E isso Jesus está dizendo, olha, cuidado, porque a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Continuando a partir do versículo 16, então Jesus lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si, mas não é rico para com Deus. O que eu acho tremendo nessa passagem é como a Bíblia coloca Deus como soberano sobre a vida. Aquele cara pegou, juntou, ele conta essa história de alguém que soma
né, consegue ter uma boa colheita, tem muito dinheiro, ao ponto de ele precisar fazer outros depósitos para armazenar essa colheita toda, e, portanto, ele podia, então, descansar diante de tudo isso, e se achar, então, que agora era o momento dele deleitar dessas coisas, e Deus lhe responde, então, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Ou seja, Deus é esse agente soberano sobre todas as coisas, e nós temos dificuldade de entender isso, e até mesmo aceitar isso, de que há certas mortes que acontecem nesse mundo, que são vontade de Deus, e há certas mortes que acontecem nesse mundo que escapam dessa soberana vontade de Deus na nossa vida. Muita gente tem dificuldade com isso, em aceitar isso. E nós fazemos certos malabarismos teológicos para tentar explicar isso. Mas Deus, queridos, é o dono da vida. E é o Senhor sobre todas as coisas. Meu pastor sempre fala que ele é um homem de muitas perguntas e poucas respostas. E essa questão com relação à vida, todos nós temos. Todos nós perdemos alguém e temos perguntas para Deus. Eu vi muita gente hoje falando a respeito do Dia das Mães e postando homenagens, e em especial aqueles que perderam, que já não as têm, né? Até mesmo colocando questionamentos no ar, assim, não de maneira de atacar a pessoa de Deus, mas são perguntas que nós temos. São perguntas. Quando meu pai morreu da forma como morreu, assassinado, eu tive perguntas. Eu lembro que no velório do meu pai, eu estava ali sendo consumido por essas perguntas. Sendo consumido, principalmente pela questão de que se ele tinha ido para o inferno, ou se ele tinha ido para o céu. Eu não sabia dizer ao certo quanto a isso. E essas perguntas me consumiram naquele dia. E aí um pastor, que era meu professor no seminário, ele chegou para mim e falou assim: deixe essas perguntas para Deus. Deixe essas perguntas para Deus. E foi o que eu fiz naquele dia. Não tenho respostas. Por que meu pai morreu da forma como morreu, com 53 anos de idade? Mas eu tenho certeza absoluta, meus queridos, que se ele morreu, morreu debaixo da soberania de Deus. Não creio que houve um momento que Deus não foi soberano sobre aquele momento. Deus foi soberano. Isso aconteceu durante a semana. No domingo à noite, eu estava na igreja cantando uma música que todos vocês talvez conheçam, que é: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o nosso Deus. E mesmo diante da tragédia, Ele é digno de ser louvado. Amém? É isso. Então, aquele homem acha que ele tem o poder sobre a vida dele. E muitas vezes a gente também pensa isso. Está tudo bem. Está aqui 100% saudável, vivendo a nossa vida, pensando que nada pode nos deter. E de repente o nosso mundo cai. Jesus está falando isso. Olha, às vezes vocês se perdem procurando coisas, correndo atrás de coisas, e vocês se esquecem do principal. Todos nós temos que estar preparados para esse encontro, que pode vir a qualquer momento, porque Deus não avisa. Alguns ainda encontram certa graça para perceber o tempo. Alguns não, são tomados de modo abrupto, sem perceber. Eu não sei se amanhã todos nós estaremos vivos. Eu não sei se domingo que vem todos vocês estarão novamente num culto aqui. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas o que nós precisamos saber é isso, que todos nós precisamos estar preparados para esse momento. É isso que Jesus está apontando naquele momento. Que a gente não pode viver a nossa vida fundamentada nas coisas desse mundo, preocupados unicamente com as coisas desse mundo. Mas nós temos que sim estar preocupados com esse mundo por vir, vivendo a nossa vida focado nesse mundo por vir. Continuando o texto, versos 22 em diante,
Dirigindo-se aos seus discípulos, agora então Jesus sai desse foco que é para as multidões, e agora ele dirige uma palavra específica para os seus discípulos, ou para todos nós que somos a sua igreja. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Eu gosto disso. Quem que alimenta? Deus. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E é interessante quando ele fala essa questão dos pássaros, porque a gente não vê passarinho sentado no ninho, a não ser que seja filhote, mas se é um pássaro já adulto, o que acontece? O passarinho tem que fazer o que para se alimentar? Tem que trabalhar. Não é isso? Ele não tem que ir atrás do seu alimento? Mas a Bíblia não está dizendo que é Deus quem as alimenta? Isso nos faz entender o seguinte, meu querido. Por mais que seja você que trabalha, seja eu que trabalho, todos nós trabalhemos, quem traz o sustento é Deus. Quem possibilita o sustento na minha vida e na tua vida é Deus. Você quer ver Deus acabar com qualquer sensação que eu e você possamos ter com relação a depender da nossa força e não de Deus? É quando Deus tira a nossa saúde. A minha mãe, ela tem 72 anos de idade. Minha mãe sempre fala, e sempre falou uma coisa, desde criança, para todos nós, para todos os filhos. A coisa mais importante que você tem é a sua saúde. Ela sempre falou isso. Porque tudo o resto dá-se um jeito. Agora, quando você perde a sua saúde, você não pode fazer mais nada. Ela fala isso. Então, às vezes, a gente pensa que depende de nós, do nosso esforço, somente. E que não é Deus que está sendo o provisor, que providencia todas as coisas por detrás de todas as coisas. É Deus, meus queridos. Sempre é Deus que nos sustenta em todas as coisas. Amém? Essa é a nossa dependência total e absoluta dele. Se Deus sustenta a natureza dessa forma, e mesmo assim, os animais precisam correr atrás, né? A gente vê, por exemplo, os leões caçando lá, e muitas vezes se machucam. Mas a Bíblia está dizendo isso. É Deus quem sustenta todas as coisas. Mesmo que seja um esforço que venha da nossa parte, lutar no dia a dia, trabalhar, acordar cedo, muitas vezes se lascar, engolir sapo no dia a dia, às vezes ver os nossos projetos não dando muito certo, né, e algumas vezes a gente falhando, a Bíblia está dizendo que Deus é aquele que nos alimenta, é aquele que nos sustenta. E nós temos que aprender a ser gratos, em nome de Jesus. Porque quando nós perdemos da parte de Deus o seu cuidado, o seu sustento, aí sim a cobra vai fumar. Amém? E aí no versículo 25, ele novamente volta à questão de que Deus é soberano sobre a vida. Em absoluto.
Porque olha o que o texto fala. Quem de vocês, por mais que vocês se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, quem acrescenta? Que pode dar 1 hora, 2 horas, 2 anos, 6 anos, 10 anos que seja a nossa vida. O meu dia, que Deus predeterminou antes da fundação do mundo para ser o dia em que eu deixarei esse mundo, em que eu romperei o cordão de prata e passarei desse mundo para um outro mundo, Deus determinou, está escrito no seu livro. Eu não tenho domínio nenhum sobre isso. Eu não tenho poder algum sobre isso. Eu sou muito bundão para muita coisa. Tenho medo de muitas coisas na minha vida. E eu tenho uma admiração pela minha esposa, em especial. Eu acho que esse negócio de macho eu tinha que trocar. Eu acho que houve um erro histórico nas definições de que é macho e do que é fêmea. Eu acho que no fundo, os homens são a fêmea do negócio. Eu acho que os machos mesmo, gente, nós teríamos que fazer uma justiça histórica e inverter as definições aí, sabe? Quando a gente fala macho, a gente imagina alguém forte, né? Então, né? E a gente sabe que vocês são todo um bando de frouxo. E que quem é macho mesmo são as mulheres. Né? Amém? Amém? Eu não vi nenhum amém aí, não vi não. Só vi amém. Porque há coisas assim que eu sou tão frouxo, cara, e minha esposa assim é tão macha. Sério. Eu só não quero que ela tenha bigode e barba, mas o resto tá tudo certo. Mas é isso, porque eu sou bundão para muita coisa, assim, sabe? Então, e ela sempre fala para mim isso. Eu falo, meu amor, o dia que Deus determinou para você ir pro colo dele, espero, que não seja pro colo do Satanás, né? Vai ser e acabou. Você não pode mudar isso. Não pode mudar isso. Queridos, a partir do momento que eu não crer nisso, que Deus tem um controle total, absoluto da vida, que desespero que é. Saber que depende de mim. E o texto está falando, você não pode acrescentar. Não há nada que você faça que você possa acrescentar. Claro que isso não estou dizendo que você não vai se cuidar agora. Né? Que você vai pular de paraquedas sem paraquedas. Né? Se é para morrer, eu vou morrer. Se não é para morrer, eu não vou morrer. Né? Acho que vai aparecer um anjo e vai te livrar disso. Não é cometer estupidez, mas é crer realmente num Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então o texto está afirmando isso, que é Deus quem dá a vida. E é Deus quem tira. Por mais que a gente não compreenda na sua totalidade e tenhamos muitas perguntas com relação a isso. No versículo 30, Jesus ele aponta que as preocupações que ocupam os nossos corações, elas são pagãs. Elas não nascem no coração daquele que confia. E aí eu entendo também que muitas vezes as mulheres sofrem mais com as questões das preocupações da vida. Em especial para quem é casada, né, que já experimentou, por exemplo, crise financeira em casa. Tem coisa que mais abala casamento é crise financeira. É quando envolve dinheiro. Quando tem dinheiro no bolso, esposa feliz. Né? Faltou dinheiro, tudo endemoniado. Se manifesta na hora o Satanás. Pode perceber. Né? Dinheiro na mão, mulher feliz. Agora, essas coisas, meus queridos, a Bíblia fala então que esses tipos de preocupações são pagãs. Por mais que eu entendo que realmente eu sei o que é isso, porque eu vivencio isso muitas vezes na minha vida, essas questões financeiras na nossa vida realmente tiram a paz. Ninguém está dizendo que é fácil lidar com isso, mas que nós temos que confiar em Deus. Temos que orar. Eu não sei quantos já passaram por isso, provavelmente o Brunello já passou por isso,
Mas não foram poucas as vezes que eu passei por situações assim de extrema o quê? Pobreza, pode ser? Não, extrema pobreza não, porque eu nunca morei na favela, né? Mas já passei situações realmente de não ter o que comer. Entende? De não ter um centavo no bolso. Não ter nada. E mesmo casado. E ver Deus operando milagres. E orar, e clamar, e entrar no quarto e falar, Deus, tem misericórdia. E Deus trazer o sustento de alguma maneira, de alguma forma. Acho que eu e o Brunello, que estamos mais no período integral, e a gente vivencia isso, vivencia e provavelmente vai vivenciar isso muitas vezes na nossa vida. Em especial quando a gente optou por sermos pastores de igrejas de gente bem cheia do dinheiro, né? Amém? Eu estou profetizando, tomo posse aí, em nome de Jesus. Amém? Eu achava engraçado que algumas vezes, discutindo com pessoas de fora, assim, a respeito da fé e tal, os caras falam assim, que você já está interessado no dinheiro das pessoas. Eu falei assim, coitado, se conhecesse a minha realidade. Então tá bom, vem ser pastor no meu lugar aqui, ó, fica à vontade, rouba bastante dinheiro aí, ó, fica à vontade, quero ver você tirar dinheiro desse povo. Daí, se você conseguir, me ensina a técnica aí, porque eu até agora, em 17 anos, não aprendi isso. No versículo 31, ele propõe que, ao invés de ficarmos nos preocupando com essas coisas, que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, e que essas coisas seriam acrescentadas. E aí, meus queridos, lá no versículo 32, Jesus ele vai também trazer uma certa questão bem definida quanto a essa questão de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Porque dá uma impressão que se nós lermos esse texto de modo isolado, significa o quê? Por exemplo, eu quero uma Ferrari. Então o que eu vou fazer? Vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai me acrescentar uma Ferrari. Está entendendo? Se eu tiro esse texto do seu contexto e tento aplicar dessa maneira, é isso que ele pode querer dizer, mas não é o que ele diz. Não é o que ele está dizendo. Certo? Lá no versículo 32, olha o que diz. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Quais seriam as coisas que seriam acrescentadas? O reino. O reino com todas as implicações que envolvem o reino. Então não é uma conta bancária cheia de dinheiro, mas é o reino, com todas as riquezas que competem ao reino. E aí, onde estão essas riquezas? Olha o que diz no versículo 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Aí Deus está de sacanagem, né? Porque ele fala, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí ele está falando assim, mas deem, vendam o que vocês têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. E aí ele fala, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Ou seja, esse tesouro que vem como consequência de eu e você buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, se encontra onde? Nos céus. Amém? Isso foi uma boa notícia ou uma péssima notícia? Hein? Eu não estou dizendo que Deus quer para mim e para você que eu e você não tenhamos uma vida que a gente não pode trabalhar, que você não pode comprar a tua casa, que você não pode comprar teu carro, que você não pode comprar as coisas materiais. Não é isso. Mas o que o texto está falando é que isso não tem que ser a prioridade da nossa vida. A gente não tem que ficar focado nessas coisas e viver em função dessas coisas. Amém? Eu fico muito feliz assim, porque há 17 anos atrás, quando a gente começou a Gólgota, a maioria era solteiro, né? Tinham poucos casais, e praticamente vinha de ônibus, a pé, de bicicleta para a igreja. Né? E aí foram casando e com o tempo foram
conseguindo sua casa, seu carro, isso é uma bênção. Amém? Glórias a Deus por isso. Então esse tesouro não está aqui. Esse tesouro está no reino dos céus. E por isso que no versículo 34, ele denota isso de uma maneira muito forte. Ele fala assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, aonde está o nosso coração? Que é a questão. Meu coração está nesse mundo, nas coisas desse mundo, nos bens materiais desse mundo, ou o meu coração está nesse lugar chamado céu? Que, afinal de contas, é o único lugar possível de que tudo que nós temos permanecerá para sempre. Amém? Porque o texto pergunta para aquele homem, quando você morrer, o que vai acontecer com as minhas guitarras, meus livros, meus CDs, sei lá, minha mulher? O que vai acontecer? Né? Vai arrumar outra pessoa? Está amarrado em nome de Jesus. Estou brincando. Mas o que acontece? Quando a gente morre, acontece o quê? A gente não leva nada. É isso que Jesus está apontando. No entanto, no céu, as coisas que nós plantamos aqui, quando a gente busca o reino de Deus e a gente investe a nossa vida nas coisas concernentes ao reino, Jesus está apontando então que essas coisas permanecem para sempre. Por isso que aonde está o teu coração, lá estará o teu tesouro. Se o meu e o teu coração estão na eternidade, no céu, lá estará o nosso tesouro. Se o nosso coração está nas coisas desse mundo, aqui está o nosso tesouro. E quando deixarmos este mundo, todo esse tesouro ficará para os outros. Aí Jesus ele tem uma contraproposta que ele propõe a partir do versículo 35. Que ao invés de nós nos preocuparmos com essas coisas desse mundo, com dinheiro, com ganância, com os bens materiais, ele coloca no versículo 35 assim, ó, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujos senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Assim, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito confiado, muito mais será pedido. E aí é uma implicação um pouco pesada isso que Jesus está falando. Que todos os que estão aí, de certa forma, vão ter que lidar com um juízo, com um tipo de prestação de contas para com Deus, enquanto que outros terão que prestar pouco para Deus. Mas uma vez que eu e você temos um conhecimento do nosso chamado, e nós não desenvolvemos o nosso chamado, isso nos serve como uma exortação. Porque a Bíblia fala assim, bem-aventurado aquele que quando o Senhor chegar, o encontrar o quê? Fazendo o quê? Mas tem uma outra coisa ali ligada. Servindo. Amém? Servindo. Quando o Senhor Jesus voltar nesse mundo para nos buscar, Ele quer encontrar eu e você fazendo o quê então? Servindo. Amém? Servindo. Sirva. Sirva.
Essa é a função do servo. Servir. Em nome de Jesus. Servir. Desenvolver os seus ministérios. Em nome de Jesus. A não ser que você esteja impedido por questões físicas de desenvolver alguma coisa, né, ou emocionais que seja, está doente. Eu sempre falo isso. Quando eu fiquei doente, da forma como eu fiquei, a minha psicóloga ela falava assim, mas espera aí, Pipe, como que você vai correr com a perna quebrada? Como é que faz? Como que você corre com a perna quebrada? Tem como? Está com a perna quebrada, você sai correndo com a perna quebrada? Tem como? Não tem como. Quando você olha para uma pessoa com a perna quebrada, você exige dessa pessoa que ela corra? Não. Por quê? Porque você olha a realidade. Perna quebrada, não tem o que fazer. Então há questões que estão ligadas ao emocional que também funcionam da mesma forma. Tem pessoas que ficam impedidas de exercer certas coisas por causa do momento emocional que está sendo vivenciado. Alguns são desafiados. Por exemplo, o meu psiquiatra ele falava o contrário. Ele falava assim, você não pode parar. Ele precisei parar um certo tempo, mas um tempo ele falou assim, agora é o contrário. Agora você não pode parar, agora você tem que agir. Você tem que sair, você tem que fazer, você tem que se levantar. O tempo de você ficar sentado parou, agora é o tempo de você fazer isso. Entende? Chega um ponto em que você tem que fazer. Chega um ponto que você tem que parar. Daqui a pouco faz, daqui a pouco para. Na verdade, todos nós, meus queridos, temos que tomar muito cuidado com o ativismo na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter tempo para parar. O meu pastor ele sempre falava isso, quando a gente ia para o renovo de pastores, ele via que alguns não conseguiam ficar parados. Que ficava mexendo em agenda da igreja, e pessoas da igreja ligando, o cara atendendo o telefone. Aí teve um dia lá que ele surtou, ele deu uma chamada em todos que estavam ali, e falou isso, falou assim, olha, vocês precisam aprender uma coisa, e eu quero deixar isso para vocês também. Vocês precisam aprender a fazer nada bem. Fazer nada bem feito. Estão entendendo? Quando for fazer nada, aprenda a descansar. Aprenda a relaxar. Aprenda a relaxar. Em nome de Jesus. Então, a fazer nada bem. Eu e você precisamos aprender isso. Porque a gente não aprende, a gente não descansa. Eu tenho aprendido assim, quando estou em casa, às umas 10 horas da noite, eu ir para a cama. Não para dormir, mas vou para a cama para desacelerar. O processo de desaceleração da mente, do coração. E vou lá, me preparando. O que acontece muitas vezes? A gente pega, está ali 220, 440 por hora, vai para a cama dormir, coloca a cabeça no travesseiro, o que acontece? Com os olhos abertos. E a mente, a mil. Então não aprenda a relaxar. Então aprenda a fazer isso, meus queridos. Se você não estuda à noite, óbvio, ou não trabalha até tarde, aprenda isso. Chegar em casa, desacelerar. Você sabe uma coisa que eu e a Kátia, a gente sentia culpa quando a gente tinha dia de folga. No começo da Gólgota, o conselho se reuniu e falou assim, Pipe, você e a Kátia precisam de um dia para descansar. Porque vocês trabalham de segunda a domingo, todo dia, você precisa de um dia para descansar. Falei, tá bom, amém, vamos lá. Gente, a primeira vez que a gente tirou uma folga, a gente sentiu muita culpa. Mas uma culpa do Satanás, você não tem ideia. Culpa por estar descansando, acredita nisso? A gente ficou o dia inteiro incomodado, inquieto, não conseguia descansar. Sempre a máquina, né? Vocês precisam, gente, em nome de Jesus. Porque se a gente não aprende a parar por nós mesmos, a vida para. O teu corpo chega uma hora que ele para. Amém? Então aprenda a descansar. Amém? Aprenda a fazer nada bem. Então, primeira coisa é isso, nós temos que estar prontos sempre para servir. A outra coisa que o texto fala é a respeito de vigiar. Nós sempre temos que estar vigiando quanto a todas as coisas. Porque a gente acha que durará para sempre, que Jesus voltará, mas vivenciamos a nossa vida como se não voltará. Porque o texto fala o seguinte, que ele virá no momento em que a gente não espera. Tem dia que eu confesso que eu gostaria que Jesus não voltasse naquele dia.
Aquele dia que eu estou cheirando enxofre o dia inteiro. Apesar de eu ter falado isso, deixa eu corrigir isso que eu estou falando para vocês. Não, por quê? Porque isso pode denotar que se Jesus voltar em um momento que eu não estou bem, eu posso ir para o colo do capeta. Imagine uma situação. A salvação é pela graça, amém? Amém? Então você tem o seguinte, um cara que serviu a igreja durante seus 60 anos de vida. No seu último dia de vida, ele estava no trânsito, teve uma discussão com alguém, brigou com o cara, saiu no soco com o cara, caiu na carne mesmo. O cara tirou uma arma e matou ele. Para onde esse cara foi? Vamos ver se essa igreja é uma igreja que tem graça ou é uma igreja faca na caveira. Agora imagine comigo uma coisa. Um cara fez burrada a vida inteira. Vida inteira. Só fez coisa ruim. 60 anos de idade também. Nos seus últimos dias de vida, ele descobre que tem uma doença incurável. E ele tem tempo de se arrepender. E ele se arrepende. Para onde ele foi? Para o céu. E aí? Imagina só a cena. Alguém serviu a Deus 60 anos, no seu último dia lá fez uma burrada. Vocês estão mandando o cara para o Satanás. O outro que fez burrada a vida inteira, no último segundo ele se arrependeu, ele foi para o céu. Sabe o que eu respondo para vocês, meus queridos? Sabe quem dos dois foi para o céu? Quem dos dois foi para o céu? Respondam. Os dois. Amém? Então faz 5 dedinhos. 2. Isso. Por que o lado esquerdo não fez? Estão pensando o quê? 2, faz 5 dedinhos. Não vem com rebeldia pro meu lado não aqui. Rebeldia e bruxaria é a mesma coisa, viu? Amém? Os dois. Amém? É isso que vocês têm que ter na mente de vocês, em nome de Jesus. Amém? Porque tem muita gente que acha que não. Para encerrar, meus queridos, a partir do versículo 49, Jesus falando, vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Pô, Jesus também, né? O Jesus hippie aqui está meio revoltado aqui, né? Vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui que começou a bagunça, tá vendo? Jesus profetizou essa parada aí, cara. Não é culpa de vocês não gostarem da sogra. Foi Jesus aqui, ó. Ele é soberano, então não tem conversa. Tô brincando, a minha sogra é uma bênção, gente, de verdade. Minha sogra é uma bênção. Já a minha mãe, coitada da Kátia. Minha mãe tá aí? Não, né? Ufa. Ainda bem que ela não assiste YouTube e não vai ver isso aqui depois mesmo. E aí, se elas ficar sabendo isso daqui, eu sei que foi um de vocês que falou. Né? Deixa eu já olhar para a cara de todo mundo que está aqui. Já sei quem é. Deus me revela também qualquer coisa. Dizia ele à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Então, há 2 questões que eu quero encerrar, falando sobre essa parte do texto em específico, porque Jesus vem falando a respeito de viver uma vida que não é para Deus. Viver uma vida voltada para a ganância, uma vida voltada para os bens, uma vida onde o meu e o teu tesouro
estão alicerçados nas questões desse mundo e não alicerçados para as questões de Deus. Aí Jesus vem e traz esse decreto, dizendo que o fogo virá, que ele trará o fogo. Ele gostaria que fosse naquele momento, mas por razões da sua soberania, ele estende isso, que até agora não veio, mas virá. Até agora isso não veio. Mas ele, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte para mim e para você. Nós devemos nos reconciliar com o juiz de todas as coisas antes desse tempo. É isso que ele está querendo dizer com tudo isso que ele está dizendo aqui. Que sempre há tempo, enquanto não vier de uma vez o reino. Há tempo para que eu e você nos voltemos para as coisas desse Deus e desse juiz. Agora, se nós chegarmos diante do juiz, sem termos o coração naquilo que é dele, naquilo que é eterno, o juiz fará o quê? Trará juízo e julgará. É isso que o texto está apontando. E agora há uma segunda coisa relacionada a esse texto, que muita gente olha para esse texto e entende esse texto de uma maneira um pouco esquisita. Quando o texto, por exemplo, se refere a não sair de lá até pagar o último centavo, alguns pensam que Jesus está propondo uma espécie de purgatório. Ou seja, não vai sair de lá até pagar o último centavo, significa que a hora que você pagar o último centavo, você sairá de lá. Mas não se trata disso, pois qualquer pena pós-juízo implica em eternidade. Quando Jesus fala que o juízo virá, ele fala que vai apartar os bodes das ovelhas, os que estiverem à sua direita subirão com ele, e os que estiverem à sua esquerda falam, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Amém? E para os que estão à direita, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Amém? Então, ou seja, ali naquele momento, acabou o juízo. Hebreus fala, portanto, ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, Jesus não está propondo que depois do juízo há, de alguma forma, uma segunda oportunidade. Do contrário, está propondo que, se eu e você passarmos pelo juiz, sem acertarmos as contas com o juiz, a pena será perpétua e eterna. Eu queria concluir, meus queridos, então, nessa noite, que a gente saísse desse lugar com o coração realmente disposto a termos o nosso coração no céu. Amém? A tomarmos toda a precaução e o cuidado para não sermos tomados pelas coisas desse mundo e não deixarmos as coisas desse mundo nos roubar do nosso chamado, do nosso servir o reino de Deus. A exortação conclui com isso. Se inicia com uma exortação nos chamando a atenção para o cuidado com as coisas desse mundo e nos levando então à vida de serviço ao nosso Rei, para que quando Ele vier nos encontrar fazendo o quê? Servindo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que Ele nos encontre servindo nesse grande dia. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela Tua palavra que nos direciona, em especial que nos dá a graça, Senhor Jesus, de compreender, Deus, as armadilhas, os espinhos, os dardos que se colocam no nosso caminho. E que muitas vezes a gente, sem perceber, Deus, é levado pelas coisas desse mundo. Deus, eu te louvo pela graça, pelo privilégio que nós temos de servir o Teu nome nesse mundo. De cada um aqui, Deus, fazer aquilo que lhe compete, que lhe foi chamado, Deus, para fazer. Pai, que todos que estão aqui nesse lugar nessa noite encontrem a graça diante dos Teus olhos, para que quando esse mundo, Senhor Jesus, receber o juízo, quando o Senhor vier para nos buscar, todos nós sejamos encontrados servindo o Teu nome. E que a gente esteja preparado, Deus, o tempo todo para esse encontro contigo, que pode ser daqui a pouco, pode ser a qualquer momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Tenham uma boa semana em Cristo Jesus.